Quero cumprimentá-lo a todos com a paz do Senhor. Quero compartilhar convosco um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que nos diz assim: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A igreja, irmãos, ela prega hoje há mais de 2000 anos o Evangelho da graça. O Evangelho em que não importa a situação que você esteja, pode ser um criminoso, um pedófilo, qualquer situação de pecado, pecado digno de morte na antiga aliança. Esses pecados eram morto, apedrejado quem cometia. Mas hoje nós vivemos um período muito bom, período em que o homem deve aproveitar. É o período chamado graça. Porém, esse período vai se findar. E quando se findar, que a igreja do Senhor será arrebatada, iniciará outro período, que é o período conhecido como grande tribulação, ou período da grande tribulação. Neste período, duas testemunhas irá pregar este evangelho que eu acabei de ler convosco. Agora, quem são essas duas testemunhas? Que está em Apocalipse, no capítulo de número 11. Apocalipse, no capítulo de número 11, versículo 3, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Então, já começa as características das vestes das duas testemunhas. Essas duas testemunhas não é a igreja. Como eu falei, a igreja prega o evangelho da graça. Mas existem algumas especulações sobre essas duas testemunhas. Uns dizem Enoque, Elias, Moisés, mas não passa de especulações. Pois essas duas testemunhas são as 12 tribos de Israel, que se dividiram no período do rei Salomão. E até hoje elas vivem separadas, mas Deus irá uni-la, essas duas testemunhas, conforme o profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, e o versículo de número 19, que diz assim: Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as da tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se fundirão uma só na minha mão. Que promessa gloriosa que Deus fez para a nação de Israel. Então, aqui está as duas testemunhas em que Deus irá levantar no período da grande tribulação. E elas profetizarão por 1260 dias, 42 meses, anunciando a vinda do Senhor para socorrer a Israel. Não é a igreja nesse período não estará mais aqui, ela estará com o Senhor nos ares, participando da borda do Cordeiro. Então, aqueles que acham que a igreja irá passar pela grande tribulação, se torna impossível, pois a igreja prega o evangelho da graça e não o evangelho do reino. O evangelho do reino são as duas testemunhas que Deus irá levantar, representada pelas 12 tribos de Israel, anunciando a vinda do Messias em socorro ao seu povo. E essas duas
Ou seja, esses dois representantes que irá anunciar o evangelho do reino, Deus dará poder sobrenatural a elas, e ninguém conseguirá vencê-lo. Quando ela completar o período de 1260 dias, importa que a besta que se levantará do abismo lutará, guerreará contra elas e vencerá. E ficará por 3 dias na praça. E seus algozes festejando, porque venceram aqueles que estavam perturbando. Após 3 dias, misteriosamente, eles verão seus corpos subindo, assim como o seu Senhor subiu e foram vistos pelos seus discípulos. E um varão disse: por que olhais para cima? Este Senhor que vocês viram subir, da mesma forma ele há de voltar. Esta vinda visível é a vinda chamada parousia, para estabelecer o seu reino milenar. E ele vai vir com os seus anjos, ladeado pela sua igreja. Então, estamos aqui anunciando a todos vocês que isto irá de acontecer no tempo determinado por Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Não quero estendê-lo, pois é um assunto longo que requer mais tempo. Um assunto desse é um assunto até para um simpósio. Mas estou aqui anunciando que Jesus há de vir. Virá, tem a vinda visível e o arrebatamento da igreja, que é invisível, ninguém vai ver. Somente aqueles que guardarem a sua palavra, aqueles que estão preparados, estes hão de ouvir o toque da trombeta. E sem ninguém ver, será levado, tomado. Isto é arrebatamento. Agora, a vinda visível do Senhor, todo olho verá. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça.